O Demori revelou lá no israelnoticias.com.br que um grupo liderado pelo advogado israelense Itai Mek encaminhou à Procuradoria-Geral de Israel um pedido de investigação criminal sobre o uso do software espião do First Mile no Brasil. Foi destaque, está em destaque hoje no nosso site, falei um pouquinho disso na abertura do programa. Esse programa da BIM, como vocês sabem, era usado então para monitoração ilegal, né, e localização de desafetos, jornalistas e da família Bolsonaro, e foi vendido por uma empresa israelense, a Cognite, ao Exército Brasileiro. Conta essa história para a gente, o que o grupo pede nesse documento e se a gente pode chamar isso de um escândalo internacional, Demori? Bom, já podemos, né, Vivi, porque esse grupo é um grupo que tem mais de 30 signatários, entre eles um ex-parlamentar que foi presidente da Câmara. Em Israel não tem Câmara e Senado, né? Tem um parlamento único. Então foi um ex-presidente do parlamento e, aliás, assumiu inclusive a presidência de Israel em um determinado momento de vacância do presidente anterior ao Netanyahu. Então, assim, não é um grupo de qualquer pessoa que está tentando fazer esse tipo de ação. Qual é o histórico e o que eles estão pedindo lá? Primeiro, o histórico desse grupo. Esse grupo se reúne para forçar a Procuradoria-Geral de Israel a abrir investigações criminais em relação a esse tipo de exportação de software e produtos de guerra. Tem uma lei que foi promulgada em Israel, passou a valer a partir de 2007, no final de 2007, que as empresas, mesmo as privadas que produzem software, serviços e produtos que são produtos considerados de defesa, portanto usados por exércitos, por polícias no mundo todo, elas precisam se cadastrar oficialmente no governo israelense, e o governo precisa dar autorização para que elas exportem serviços. Então, a Cognite, por exemplo, que é uma empresa privada, ela não pode criar um software de espionagem que é considerado um equipamento de defesa em Israel e decidir vender para quem ela quiser. Ela precisa de autorização do governo israelense, autorização do Ministério das Relações Exteriores e autorização do Ministério da Defesa. Qual é o histórico desse grupo? Esse grupo já conseguiu abrir uma investigação criminal contra a própria Cognite, porque a Cognite, no passado, vendeu para a junta militar de Myanmar um outro software, que não é o First Mile, para ajudar os militares a dar um golpe de Estado em Myanmar. Hoje, Myanmar está sob intervenção militar, já foram mais de 6 mil pessoas mortas, tá? É um caso terrível em Myanmar. Isso com um detalhe, Vivi. A Cognite vendeu esse software para o governo de Myanmar, para a junta militar daquele país, mesmo depois de o próprio governo de Israel ter proibido exportações de equipamentos e serviços de defesa para aquele país. Por quê? Segundo essa mesma lei, lá em Israel, você não pode negociar com regimes autoritários. Aí a gente está falando em tese, né? Porque Israel negocia com regime autoritário até não poder mais, mas só os amigos, né? Mas pela lei, você não pode vender, por exemplo, um software espião para ser usado de modo ilegal em outros países. Então, a partir do momento que se identifica a ilegalidade do uso do First Mile no Brasil, esse grupo entra com uma representação. Entrou ontem, a gente deu ontem aqui no ICL em primeira mão, a imprensa já está repostando a nossa notícia, enfim. E aí, agora, o que eles estão pedindo? Uma investigação criminal que seja aberta na Procuradoria-Geral da República em Israel, que os donos, os executivos e funcionários da Cognite sejam ouvidos e investigados e que 2 funcionários dos ministérios, os cabeças dessa parte de exportação e controle de softwares e equipamentos de defesa, sejam investigados, um deles no Ministério das Relações Exteriores, outro funcionário do governo no Ministério da Defesa. Por quê? Eles podem pegar no limite da lei, e todos os artigos da lei são citados nesse requerimento que está postado no site do iclnoticias.com.br, está lá o PDF, quem quiser baixar, baixa o PDF, pode ler, está em inglês, os documentos estão todos apensados, pode republicar isso livremente, se fizer a cortesia de dar o crédito para o iclnoticias.com.br, beleza, melhor ainda, mas o importante é que a informação circule. E aí eles podem pegar até 10 anos de prisão, caso eles sigam incorrendo nesse crime e caso não colaborem com a justiça. A gente vai aguardar agora para ver se a Procuradoria-Geral vai acolher esse pedido, se vai abrir o processo investigatório, e a partir do momento que a coisa for andar, eu estou em contato com o MEC, que é esse advogado, um advogado israelense. Esse grupo é um grupo israelense, tá, gente? Não é, né? Não é o Hamas, né? Não é ninguém assim, é um grupo israelense de pessoas lá em Israel, advogados, juristas, acadêmicos,
doutores, um ex-parlamentar que foi ex-presidente do parlamento de Israel, assim, não é um grupo de quaisquer pessoas. E aí eu estou em contato com o MEC, a gente conversou muito ontem, ele me mandou esse documento, e aí conforme a coisa avança lá, a gente vai ver como a coisa vai andar. Procedimentos imediatos, caso a Procuradoria aceite a denúncia e abra uma investigação criminal. O uso do First Mile pode ser bloqueado no Brasil. Por quê? Isso pode ser uma cautelar imediata. Olha, enquanto nós investigamos, nós vamos bloquear o acesso da BIM, do Exército Brasileiro, que comprou o software. E, detalhe, que passou um pouco desapercebido, até foi a Gabi Varela que me alertou disso ontem, uma coisa que eu não sabia. Porque, enfim, passa batida, é muita notícia. Tem 9 estados brasileiros que compraram o First Mile. Inclusive São Paulo, né? A Polícia de São Paulo usa aqui. Polícia de São Paulo, comprada já no governo Tarcísio, 10 milhões de reais sem licitação, usando o First Mile. Esses usos podem ser bloqueados caso a Procuradoria entenda que, enquanto a investigação criminal não avance, é preciso bloquear esse uso, porque, repito, ele é um sistema considerado um sistema de exportação de defesa. Ele é um sistema considerado um sistema para uso militar, inclusive. Tanto é que no Brasil foi comprado pelo Exército Brasileiro. A gente viu o Jefferson Miola, nosso colega, ontem, brilhantemente numa entrevista aqui de manhã no ICL Notícias Primeira Edição, mostrando como foi o Exército Brasileiro que foi a porta de entrada para esse software. Então a gente vai seguir acompanhando isso, e para quem quiser acompanhar o caso também, né, essas apurações que a gente vem dando, a Juliana vem dando várias apurações também, a gente está muito em cima do lance em relação a esse e outros casos, lá no iclnoticias.com.br as pessoas podem acompanhar e colocar na dieta diária de informação também aí, que o nosso portal está bombando.